Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia muito forte. Sabe, aquela ideia de que, dentro de uma comunidade, as ações de uma única pessoa podem, sim, respingar no grupo todo. É um conceito que nos faz parar e pensar um pouco além do nosso próprio mundo. Para a gente entender isso melhor, vamos passar por 4 pontos. Primeiro, a gente vai ver uma metáfora sobre conexão. Depois, como isso se aplica a um princípio espiritual. Aí vamos analisar um caso bem prático de uma comunidade antiga e, por fim, o que tudo isso significa para nós hoje. Então vamos lá, começando pelo começo. Para sacar como uma comunidade funciona, a fonte que a gente está analisando usa uma analogia que é simplesmente perfeita: o corpo humano. Parece uma frase meio maluca, né? Mas é exatamente esse o ponto de partida. No nosso corpo, tá tudo interligado. Até as partes que a gente acha que não tem nada a ver uma com a outra. E é bem por aí que o modelo bíblico vai. Nenhuma parte do corpo se vira sozinha. Pensa só, quando a gente está com dor de dente, não é só a boca que sofre. O corpo inteiro parece que fica mole, a cabeça dói. Do mesmo jeito, quando uma parte sente prazer, o bem-estar se espalha. O que um sente, todos sentem junto. Ok, agora vamos pegar essa ideia do corpo e levar para a saúde espiritual de uma comunidade. É aqui que a coisa fica séria e a gente começa a ver as consequências dessa conexão. A história de Acã é um exemplo fortíssimo disso. Depois de uma vitória que foi um verdadeiro milagre, Israel vai para a próxima batalha e é um desastre, uma derrota completa. E por quê? Por causa do pecado escondido, intencional, de um único homem. A ação de um só cara transformou uma nação que parecia invencível em uma nação totalmente vulnerável. E essa pergunta é o que nos joga no centro da nossa análise. Será que esse mesmo princípio, essa mesma dinâmica, estava acontecendo lá na igreja de Corinto com o apóstolo Paulo? Bom, agora a gente vai dar um zoom em 2 problemas bem específicos que estavam rolando na igreja de Corinto. E os 2 mostram esse princípio da responsabilidade coletiva funcionando na prática. Olha só que interessante. De um lado, um problema de egoísmo na hora de uma refeição sagrada. Do outro, uma tolerância com um pecado sexual bem grave. Parecem coisas que não tem nada a ver, né? Mas a gente vai ver que a raiz do problema era a mesma. Uma falha em enxergar e proteger a saúde do corpo da comunidade como um todo. E aqui a conexão fica chocante. É muito clara. O texto mostra que o problema começava com o indivíduo, com cada um agindo por conta própria, de forma egoísta. Mas a consequência era que muitos na comunidade ficavam fracos, doentes e alguns chegavam a morrer. A atitude individual de alguns estava literalmente matando o corpo todo. Tá, e aquele segundo problema, do homem em pecado, por que a liderança simplesmente deixava rolar? Bom, as razões são muito humanas, muito compreensíveis. Talvez tivessem medo de confrontar um cara influente, quem sabe um grande doador. Ou talvez pensassem, é melhor deixar ele aqui na igreja ouvindo a palavra, uma hora ele se toca. São pressões que a gente consegue até imaginar. Para explicar o perigo disso, Paulo usa outra metáfora genial, o fermento. Todo mundo sabe como funciona, né? Uma pitadinha de fermento já é o suficiente para se espalhar e transformar a massa inteira. E aqui está o pulo do gato. Para Paulo, o pecado daquele homem não era um problema isolado, do tipo, deixa ele lá no canto dele. Não, era um agente contagioso, como o fermento, que se não fosse tirado, ia inevitavelmente se espalhar e contaminar a igreja inteira. E diante dessa ameaça, a resposta de Paulo não foi nem um pouco sutil, pelo contrário. Num único capítulo, ele dá a mesma ordem 4 vezes, com palavras diferentes, mas a mensagem é uma só, e é bem direta. Ajam, removam esse problema. A urgência da situação é total. E tem um detalhe aqui que é fundamental. Essa ordem não foi só para os líderes, não. Foi para a comunidade inteira. A responsabilidade de cuidar da saúde do corpo era de todo mundo, de cada membro. O que só reforça nosso tema principal. Chegando na nossa parte final, então, aqui Paulo faz uma distinção que é absolutamente crucial para a gente não entender tudo errado. E a diferença é da água para o vinho. A postura com quem está fora da comunidade é de se aproximar, de ser amigo, de servir. Mas a instrução para alguém que está dentro e insiste em viver no erro é exatamente o oposto. É distanciamento, é disciplina. E para a gente entender a lógica disso, uma analogia moderna ajuda muito. O objetivo aqui não é punir por punir. Pensa numa quarentena. Se alguém está com uma doença super contagiosa, a pessoa é isolada. Não por maldade, mas para proteger a saúde de todo o resto do grupo.
A lógica é a mesma. E aí vem a motivação por trás de tudo isso, que é surpreendente. É um ato radical de amor. A ideia é que, ao ser colocado para fora do ambiente de proteção da comunidade, talvez a pessoa sinta o tranco das suas escolhas, caia em si e, no fim das contas, volte buscando a salvação. É a mesma jornada do filho pródigo. Ou seja, não fazer nada, na verdade, coloca a pessoa em um perigo ainda maior, porque a falta de correção pode criar uma falsa sensação de segurança, sabe? A pessoa pode achar que está tudo bem com ela espiritualmente, quando na verdade não está. No fim das contas, toda essa análise nos deixa com duas verdades que não dá para ignorar. Primeiro, existe um chamado para uma vida de entrega total. E segundo, a nossa falha em viver isso não é um problema só nosso. Afeta o corpo inteiro. E por que isso tudo é tão importante? Porque o que está em jogo é a saúde da comunidade e, consequentemente, a capacidade dela de cumprir sua missão no mundo. É algo muito sério. Mas a conclusão não é de medo, é na verdade uma visão de esperança. A fonte nos lembra que o objetivo é construir uma comunidade tão saudável, tão unida, que ela se torna uma força imparável para o bem, assim como Jesus. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que fica para reflexão. Será que a gente tem a coragem necessária para aplicar esses princípios hoje, para construir comunidades mais saudáveis, mais verdadeiras?